Curso Conquista. Estudar para conquistar. Vamos começar agora o curso de português e desse bom do Enem, tá? Primeiramente eu queria conversar com vocês, antes de entrar aqui na matéria função da linguagem, como é que é a prova de português do Enem, né? Como é que cai essa matéria que é o terror de muita gente no ensino médio, no ensino fundamental, né? Quando a gente geralmente fala de nossa, teoria de português, muita gente fica desesperada, já fica com medo, já lembra de classe gramatical, verbo, um monte de coisa que a gente muitas vezes nem lembra no ensino médio, né? Mas a primeira coisa que eu tenho para falar com vocês, galera, é o seguinte: a prova de linguagem do Enem não é uma prova muito complexa, tá? Ela é uma prova que tem como objetivo, tá? A primeira coisa, interpretar texto. Ela cobra do aluno que o aluno, né, o candidato, interprete um bom texto. Ela cobra que o aluno entenda do que está acontecendo no mundo, ou seja, ela cobra na sua prova de linguagem uma coisa que a gente chama de intertextualidade e, principalmente, um assunto que sempre cai no vestibular, que é a importância da língua portuguesa, o que é a língua portuguesa, né? Ele faz o Enem no vestibular, que tem como principal característica discutir a linguagem no seu aspecto usual, no seu cotidiano, né? Pensar a linguagem de uma maneira prática, como as pessoas falam, como as pessoas escrevem, como a linguagem está mudando no tempo da tecnologia, como a linguagem vai ajudar as pessoas a se comunicarem melhor ou pior. Todos esses debates que existem em torno da linguagem são os assuntos que mais caem no Enem, beleza? Então, professor, para o Enem eu vou precisar ir decorar o que é uma oração subordinada, o que é aquelas classes gramaticais todas. Não, para o Enem é fundamental a gente ter uma ideia e compreender como funciona a linguagem, tá? Como funciona os aspectos mais importantes da comunicação. O Enem não cobra o que a gente chama de exercícios ou temas muito complexos da língua portuguesa, tá? Ela geralmente cobra o quê? A relação entre a linguagem e o mundo, tá? Língua, ok? E mundo. Tranquilo? Então, para quem já fez o Enem, né? Quem não fez pela primeira vez, quem vai fazer pela primeira vez, né? Quem já fez o Enem sabe que as questões de linguagem do Enem exigem o quê? Uma boa interpretação de texto. São questões longas, com textos muito grandes, em que muitas das vezes você interpretando o texto da questão, você acerta o gabarito, tá? Então, não fiquem desesperados tentando estudar a gramática, não fiquem desesperados tentando correr com a matéria. Não façam isso, pelo contrário, né? No curso intensivo, você vai ter, basicamente, todo o edital bem trabalhado, com foco em cada parte, não só na minha disciplina português, mas nas outras também. Para quê? Para que você consiga chegar lá no dia da prova, no dia da sua prova, você ter um conjunto de matérias, um conjunto de informações da sua matéria, estão exatamente no edital, ok? Edital é exatamente o que? O edital é o conteúdo, né? São todas as informações do concurso, mas o conteúdo programático é aquele que está no edital. O conteúdo programático é exatamente a matéria que vai cair na sua prova, tá? Então, todo o conteúdo programático está aí. As questões anteriores do Enem estão na apostila, tá? A maioria dos exercícios que eu vou colocar para vocês ao longo do curso estão na apostila. Estudem pelo material que está na apostila, tá?
que vocês vão ter um bom resultado, tá? Foco é fundamental, praticar exercícios é fundamental, é necessário fazer um planejamento de estudo, é necessário participar das monitorias, é necessário assistir todas as aulas, né? O ano de vestibular é um ano que a gente precisa se dedicar ao máximo a isso, né? Se você, independentemente da carreira que você deseja escolher, se você quer fazer vestibular, você tem que se dedicar de maneira integral, de maneira plena. Por quê? Depois que você passar, depois que você garantir a sua vaga na Universidade Federal ou estadual, você vai e vê Netflix, vai passear, vai no cinema, né? E agora, na quarentena, né, é um momento crucial da gente sentar e começar a estudar, ok? Então, vamos continuar, vamos aqui para a parte 1 do nossa apostila, que é o módulo 1, que a gente começa a debater função da linguagem, ok? Então, vamos lá. Galera, o que é função da linguagem? Tá? Olha para cá. Função da linguagem é exatamente o que a gente chama de objetivo da linguagem, né? Toda vez que você quer se comunicar com alguém, toda vez que alguém quer se comunicar com você, não tem um objetivo? Tem? Então, isso é algo que a gente chama de função da linguagem. Eu, quando quero escrever um poema para minha namorada, que eu estou apaixonado, né? Eu faço o quê? Eu vou, escrevo um poema para ela, digo todos os meus sentimentos e entrego para ela. Hoje a gente publica no Facebook ou no Instagram, né? Eu faço o quê? Eu escrevo a minha declaração de amor e mostro para ela, e digo para ela, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo os meus sentimentos, tá? E estou fazendo o quê? Dirigindo esta informação para ela. Qual é a função da linguagem aí? A função da linguagem é declarar as minhas emoções. Quando você vai estar assistindo a propaganda do Guanabara e ele está querendo fazer uma propaganda para vender, para falar sobre açúcar, para falar sobre o preço da cerveja que ele diminuiu, está dizendo que a carne abaixou, ele está fazendo o quê? Ele está apelando, ele está querendo chamar a sua atenção. Então, chamar a atenção é uma função da linguagem, tá? Quando eu quero escrever uma matéria sobre o coronavírus, eu vou colocar tudo que eu estudei sobre o coronavírus, o número de casos, né? Quantas pessoas já morreram no Brasil, e eu coloco essa matéria, toda essa mensagem num jornal, eu estou também fazendo uma função da linguagem, que é o quê? Informar as pessoas. Então, a função da linguagem é o objetivo da comunicação do texto, é o que eu quero, tá? De uma conversa, de uma propaganda, tá? É o sentido do ato comunicativo, é a sua intenção, tá? E aí, eu quero que vocês comecem a entender o seguinte: existem somente 6 tipos de funções da linguagem, tá? A gente vai estudar cada uma, tá? Então, 6. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Então, função da linguagem é o quê? É o objetivo do ato comunicativo, né? A gênese em si, né? É a razão do ato em comunicar. Vamos lá? Existem 6 tipos de função da linguagem, tá? E aí, eu vou mais ou menos, isso aqui é um quadro esquemático, galera, tá? Que é mais ou menos os tipos de funções que existem. Isso aqui é um quadro que a gente vai ter mais ou menos como uma anotação. Isso aqui é um resumo dos 6. Eu vou explicar cada um, tá? Mas esse quadrozinho aqui, ele é fundamental por quê? Porque eu vou ter exatamente uma palavrinha que vai me ajudar na hora de decorar cada função da linguagem dessa, tá? Então vamos lá.
função é a função emotiva. Ela foca no emissor, ela foca no eu, tá? Toda vez que a função de um texto, toda vez que o objetivo do texto for falar sobre aquele que sente, falar sobre em primeira pessoa, falar sobre a pessoa que está escrevendo ou está falando ou se comunicando, é função emotiva. A função emotiva foca no emissor. O emissor é aquele que fala, é aquele que escreve, é o autor, tá? Então, toda vez que o objetivo da linguagem, do ato comunicativo, for focar no que ele está falando, é função emotiva, tá? A função referencial, ela foca na mensagem, ela tem o objetivo de informar. Por exemplo, um jornal é a função referencial, tá? Um jornal nacional, um portal de sites na internet que tem o objetivo de informar, é o que? Função referencial. A função referencial, ela tem como principal objetivo passar a informação ao leitor ou ao ouvinte, ok? A função conotativa ou apelativa, o próprio nome já diz, tem como objetivo chamar a atenção de alguém, convencer o leitor. Vamos lá. Você trabalha numa empresa, você trabalha numa loja, você é vendedor de uma loja, ok? E aí, todo dia entra um cliente na sua loja, tá? Toda vez que o cliente passa perto, você chama ele, vamos lá, hoje a calça jeans está com 50% de desconto. Ele olha para você e fala, pô, vou entrar nessa loja aí. Pô, parceiro, tá 50% de desconto mesmo? Tem certeza? Tem, chega aí. Tu entrou na loja? Isso aqui é função apelativa. A função apelativa é convencer o leitor. A função apelativa é chamar a atenção do leitor. Um advogado, tá? Que está lá no tribunal, está lá o juiz, está lá o advogado. Ele está tentando convencer que o cliente dele, que é o réu, não matou o padeiro. Ele começa a argumentar: não, doutor, o meu cliente na hora do assassinato estava jogando bola, tenho testemunhas. Na hora do crime, além dele jogar bola, a mãe dele tinha ligado para ele 5 minutos antes e o telefone dele estava dizendo lá pelo GPS que ele estava na quadra jogando bola com os amigos. Ele não estava no local do crime. O advogado está argumentando, ele está tentando fazer o quê? Convencer o juiz. Qual é a função que está tentando, qual é a função da linguagem que tem o objetivo de convencer? Função conotativa ou apelativa. Toda vez que uma pessoa ou um texto tentar convencer alguém, é apelativo ou conotativo. Função poética, trabalha a linguagem. A função poética, ela tem como principal objetivo, galera, alterar uma linguagem. Como assim alterar uma linguagem, professor? Ela tem como objetivo o refinamento de um texto. Ela tem como objetivo pegar uma informação e fazer ela ser escrita da melhor maneira possível. Vou te dar um exemplo. Vamos supor, João foi corno, João descobriu que foi corno, tadinho, João, ele chegou em casa, recebeu uma cartinha da esposa e ela contou tudo para ele, que não amava mais ele, amava outro. João pode escrever um pagode sobre isso. João pode escrever uma carta de amor sobre isso.
mas João decide fazer um pagode. E ele escreve uma música sobre o seu sofrimento. É função poética. Por que, professor? Olha só, ele podia escrever a dor dele de várias maneiras, né? Mas ele, de várias maneiras, né? De várias formas. Mas ele decidiu fazer o quê? Trabalhar a linguagem. E aí, ao invés de escrever uma carta simples, ele não. Ele trabalhou, ele fez rima, ele colocou melodia, ele colocou as palavras certas, né? Ele ficou preocupado em se o leitor ou a pessoa que estava ouvindo a música dele estava entendendo a letra. Então, toda vez que você trabalha a linguagem, nós temos a função poética, tá? Vou falar um pouquinho mais dela com detalhes, tá bom? A função metalinguística é quando o foco da mensagem, o foco da função é no código. O que é código? É quando uma pessoa fala sobre si, mas não falando dos seus sentimentos, falando sobre o que faz. Por exemplo, um dentista explica como se arranca dente, um professor explica como dá aula, um motorista explica como se dirige um carro, tá? Metalinguagem é explicar o que você faz, tá? O que você está fazendo. É como se você estivesse tentando mostrar para outra pessoa o que você faz, tá? E você vai mais ou menos colocando os seus mistérios e as suas características para o leitor, tá? E a função fática é o que a gente chama de conversa trivial. É um dia a dia, é a conversa no dia a dia, né? É o papo no dia a dia. É o oi, beleza, tudo bem, tchau, tchau. O que é a função fática? A função fática é quando o objetivo, a função é só o diálogo entre duas pessoas. No entanto, que a função fática, a representação dela é de palavras que a gente tem nesse contato do dia a dia. Oi, beleza, tudo bem, tranquilo, como é que você está? Beleza? Vamos seguir aqui. Galera, agora eu vou explicar detalhadamente o que é cada função, porque eu passei um pouquinho, tá? Eu mais ou menos tentei fazer o quê? Um resumão. Agora eu vou detalhar o que é cada função da linguagem, beleza? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui rapidinho, tá? Calma aí. Vamos lá, deixa eu apagar. Vamos lá. Função emotiva ou função expressiva, tá? Vocês vão encontrar esses dois nomes às vezes, então não é uma função diferente da outra, é a mesma função, tá? Então vamos lá. Galerinha, existem 6 funções. A primeira função é qual? É quando o objetivo do texto é expressar os sentimentos e as emoções daquele que está falando ou daquele que está escrevendo, ok? Beleza? Então vamos lá. Eu amo a minha avó, tá? Vou escrever uma carta de amor para minha avó. Vovó, que saudade que eu tenho de você. Fico tão triste nesses dias, que você fica em Friburgo, eu fico aqui no Rio de Janeiro. Saudade do meu cebolinho de chuva, que aquele tempo não volta mais. Te amo, vovó. Do seu neto, Regi. Vamos dar um exemplo, né? Inclusive eu adoro a minha avó. E a minha avó não é de Friburgo, não, minha avó é de Teresópolis, tá? Então vamos lá. Pensando aqui, o que eu fiz nesse caso? Eu peguei o meu sentimento e escrevi uma carta para minha avó.
e entreguei para ela. Qual foi o objetivo dessa carta, desse texto? Dizer os meus sentimentos. Então, se eu pegar a carta para minha avó, tá? Ao invés de eu pegar essa carta, escrever uma música, um rock, um samba, um soneto, se eu pegar a mesma carta com o mesmo sentimento e trabalhar a linguagem, pensar palavra por palavra, pensar na rima, pensar em toda a estrutura, eu não vou ter a função emotiva somente. Eu vou ter também a função poética, tá? Gente, não confundam, tá? Função poética com poesia. Quando eu chegar na função poética, eu vou explicar isso com mais detalhes. Mas, a princípio, não confundam. Função poética não é necessariamente poesia, beleza? Tá? Então, vamos lá. Só para a gente continuar aqui em função emotiva, para a gente fechar isso aqui logo, tá? Características dessa função. Geralmente os verbos são em primeira pessoa, por quê? Porque está falando autor. Que é a primeira pessoa, professor? O eu, né? O eu, o mim, né? Muito comum em cartas, né? Diários. Diário é uma coisa muito comum, né? Você fala de si mesmo. Poemas. Geralmente, uma grande parcela dos poemas falam sobre o autor, mas nem todos, tá? Então, grava isso também. São textos que falam do autor, de quem escreveu ou quem se fala, tá? Exemplo: vivi para o meu sonho nascer, para ver o meu sonho nascer. Ando meio desligado, eu nem sinto os meus pés no chão. Ando, sinto, é em primeira pessoa, né? Eu sinto, eu amo, eu vivi também, ok? Então, essa aqui eu acredito que é a função da linguagem mais fácil, ok? É a função mais tranquila que a gente tem, tá? Vou passar aqui rapidinho. Função referencial. Professor, o que é a função referencial? Galera, é facílimo. É o foco no assunto. Vamos supor, eu sou jornalista e todo dia eu vou lá em São Januário cobrir as notícias do Vasco da Gama. Qual é o objetivo do meu texto? Informar aos leitores sobre o Vasco da Gama. Então, qual é a função referencial nesse caso? Dizer sobre o referente, que é o quê? O Vasco da Gama, tá? Eu sou um jornalista que trabalha cobrindo os casos de coronavírus. Aí todo dia eu vou lá, faço um levantamento, um estudo dos casos que estão acontecendo no Brasil. Aí eu vou lá e coloco no site, seja do G1, da Folha, do UOL. O que eu estou fazendo? Eu estou informando a população. Qual é o foco? O assunto. Beleza? O assunto é o quê? O coronavírus, o Vasco, tá? Vamos supor, vou fazer uma propaganda. Olha só, aí a propaganda informa o preço das coisas, informa aonde fica o supermercado, função referencial, ok? Beleza? Então vamos lá. Aonde a gente encontra geralmente a função referencial, tá? Artigo de jornal, resumo, revista científica, tá? Documentário, tá? Você vai ver um vídeo no YouTube sobre a história do Egito, tá? Qual é a função referencial aí? O Egito, tá? Qual é o referente? O Egito, ok? Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Essa daí, ó, é muito fácil. Enquanto a função emotiva foca no autor, a função referencial foca no assunto. Vamos embora, vamos seguir. Função conotativa ou apelativa. Galera, olha para cá. Muita gente confunde, tá? A função conotativa, a função apelativa, com a função referencial. Não vamos passar mais por isso, tá? A função referencial tem o objetivo de passar a informação.
A função apelativa, ela quer fazer outra coisa. Ela quer chamar a sua atenção e ela quer te convencer. Vamos lá, você trabalha no shopping, você é vendedor. Aí passa uma pessoa lá em frente à tua loja, você grita, freguesa, freguesa, hoje a calça jeans está com 50% de desconto na atacado. A pessoa já olha para você, já entra na tua loja. Função apelativa. Um político chega na internet, um político vai fazer um discurso para a população dizendo que ele precisa gastar mais em educação. Ele está fazendo o quê? Ele está argumentando, ele está dando motivos. Ele está tentando fazer o eleitor dele se convencer de que ele está certo. Ele está fazendo o quê? Função apelativa. Um advogado tentando convencer um juiz. Está lá dando vários argumentos de que o réu estava em casa, de que ele, na hora que o crime aconteceu, ele estava com a esposa. Ele está fazendo o quê? Tentando convencer o juiz. Está fazendo o quê? Função apelativa. Enquanto a referencial tenta simplesmente informar, a referencial tenta convencer, tá? Ó, inclusive eu coloquei isso aqui, ó, pra gente, ó. Esse item aqui, ó, esses slides são muito bons para a gente revisar a matéria depois, tá? Então vamos lá. Muito comum em propagandas, discursos políticos, textos argumentativos. Ó, isso aqui também é fundamental, galerinha, tá? Às vezes, muito comum que as funções apareçam juntas. A emotiva com a poética, a referencial junto com a apelativa. Por exemplo, você tem lá uma chamada no mercado, extra, extra, compre agora no Guanabara e você vai ganhar um cupom para ver um show do Leonardo. É muito promoção no Guanabara, né? Aí você, beleza, essa frase é apelativa. Aí depois ele, coxa e sobrecoxa, R$ 1,98, sabonete, 80 centavos. Quando ele começa a informar os produtos, ele está te convencendo? Não, ele está só informando o valor deles, tá? Aí você pode chegar assim, pô professor, mas com esses valores baixos, ele está tentando me convencer a comprar. Não, ele está demonstrando que está barato, mas ele não está te convencendo, ele não está, vem cá comprar meu sabonete, não, tá? E aí, ó, esse exemplo do Guanabara é uma junção entre a função apelativa com a função referencial, que podem vir juntos. Às vezes você tem um parágrafo referencial e um parágrafo, tá, apelativo. Beleza? Vamos seguir? Vamos embora? Função poética, tá? A função poética, galera, ela é, de certa forma, a mais complicadinha da gente entender. Vamos lá. Lembra da minha avó? Vou dar um exemplo da vovó, né? Essa vovó é imaginária, galera, tá? Vamos lá. Você gosta da sua avó, né? E aí você está sentindo falta dela. Você escreve uma carta, poxa, vó, saudade de você, amo você, tenho saudade dos bolinhos de chuva, sinto saudade do carinho que a gente tem. Assim que eu puder, eu vou visitar você, tá bom? Beijo do seu neto, assinado seu querido netinho. É uma carta, é uma função emotiva, você deve demonstrar sentimento pela sua avó, mas você fez essa carta em 5 minutos, você não colocou nada, você fez uma carta como se fosse uma carta qualquer. Função emotiva. Vamos supor que esse sentimento que você tem, ao invés de você fazer uma carta, você escreve uma música para sua avó, cheia de rima, toda certinha, vírgula no lugar certo, todas as palavras que você usou, você olhou para ver se estava correto, você não colocou duplo sentido, você trabalhou a linguagem. Quando você trabalha a linguagem, nós temos a função poética, tá?
Você gosta do seu cachorrinho. Aí você vai e escreve uma carta para o seu cachorrinho. Legal. Cachorrinho, eu gosto muito de você, tal, tal, tal. Seu cachorrinho morreu. Deus o tenha. Você escreveu uma carta de amor de 2 páginas. Você demorou 3 meses para escrever essa carta. Você trabalhou verbo por verbo, ação por ação, rima por rima. É o que? Função poética. Povo, função poética não tem nada a ver com poesia. Função poética é quando a linguagem é trabalhada, a linguagem é arquitetada, a linguagem é detalhada. Ok? Por exemplo, uma propaganda, a função poética também aparece. Você vai ter, principalmente como recurso da função poética, a metáfora, as figuras de linguagem, tá? Você pode ter uma ironia, ok? Toda vez que a linguagem foi trabalhada, toda vez que a linguagem está refinada, toda vez que a linguagem foi pensada como um recurso, nós temos essa função poética. Vamos lá? O emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida. Tá? Aqui, então, o objetivo dele não é só comunicar, é como, é a maneira, tá, de como isso vai ser feito. Não confundir função poética com poesia. Nem toda função poética é poesia, não é. Você escrever uma carta de amor não é poesia. Você fazer um pagode porque você ficou apaixonado é função poética, tá? Mas não é poesia, ok? Beleza? Tá? Inclusive, se você, claro, se você fizer um quadro de saber desenhar, eu não sei desenhar, mas vamos supor que você desenha. Aí você fez um grande quadro em 7 dias, esse quadro. E aí você tem um outro quadro que você fez em 2 minutos. Claro que, independentemente do tempo, um pode ficar melhor, o outro pode ficar pior. A questão não é se ficar pior ou ficar melhor. Mas aquele que você demorou mais, você trabalhou mais. Você trabalhou mais no quadro, entre aspas, você vai ter a função poética. Tá? A função poética tem a ver com o rebuscamento, a operação que você fez na linguagem. Tá? Muito comum em trabalhos artísticos, propagandas, textos literários, tá? Músicas, cartazes. Tá? Vamos lá? Função metalinguística. Gente, função metalinguística. Essa daí é o que eu sempre falo para a galera. É a linguagem que se refere a ela mesma. É a mais enjoadinha da galera entender, tá? Geralmente é a função que, de certa forma, as pessoas têm mais dificuldade, porém ela é mais fácil. E é a que mais cai, tá? A função metalinguística, metalinguagem, é quando alguém se explica. Não é quando alguém fala de si, é quando alguém se explica. Como assim, professor? Não estou entendendo. Olha só. Imagine você fazer um quadro, você é dentista. Você fazer uma live no Facebook, no YouTube, dizendo como você vai arrancar um dente. Isso é metalinguagem. Imagine um professor ensinar a dar aula. Imagine um jogador de futebol ensinando como se faz embaixadinha. Isso é metalinguagem. Metalinguagem é como se fosse um espelho. É você falando consigo mesmo para alguém. Que loucura! Pois é. Essa é a metalinguagem. Por exemplo, eu quando escrevo uma poesia, falando sobre como é escrever poesia, é metalinguagem. Quando eu escrevo um quadro, eu pinto um quadro, e nesse quadro tem um pintor fazendo um quadro, é metalinguagem, ok? Então, a metalinguagem, ela, um pouquinho da gente visualizar, é meio complicado a gente visualizar ela,
mas é exatamente isso. É quando o código é criticado pelo código, tá? Por exemplo, um grande exemplo de metalinguagem é o dicionário. O que é um dicionário? É um livro cheio de palavras que explica o que são as palavras. É uma metalinguagem, ok? Então, eu coloquei exatamente isso, ó. É a linguagem que se refere a ela mesma, tá? Quando se refere a ela mesma, eu estou dizendo sentimento, é o que ela faz, tá? É o código falando sobre o próprio código, tá? O dentista falou sobre o dentista, a manicure, como se pinta uma unha, ok? É a função mais cobrada nos vestibulares e concursos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês alguns exercícios. Vamos lá. Você tem um texto de um autor. Vamos supor, você é um escritor. Aí você está escrevendo a dificuldade que você encontrou naquela manhã de fazer aquele texto. Metalinguagem. Ok? A metalinguagem é quando você deixa para o público algo que você está falando sobre si, tá? A sua produção. Ok? Vamos lá? E a última, a função fática. Galera, qual é a função fática? A função fática, tá? Ela tem como objetivo o diálogo, tá? São as palavras que a gente usa no diálogo. Oi, tudo bem? Tchau, beleza, tranquilo, já foi, já voltei, tá? A função fática é a função do diálogo. Então, por exemplo, você vai fazer a tua prova, você encontra um diálogo no texto, é a função fática. A função fática é a comunicação, é a representação escrita da comunicação oral ou de um diálogo também, ok? Beleza? Pode ser um diálogo escrito, pode ser um diálogo oral, mas é a comunicação entre duas pessoas. Toda vez que você tem essa comunicação, tá? Você está produzindo o quê? Função fática, tá? Tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação. Esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos, por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudação, discurso, ao telefone. Doutor João, bom dia. Isso aqui tem algum sentido? Você está dizendo sobre si mesmo? Não. Você está convencendo o leitor? Não. Você está focando no assunto? Não. Você está trabalhando a mensagem? Não. Você está fazendo o quê? Simplesmente estabelecendo uma comunicação normal. Olá, pessoal do doutor João, bom dia. Aí você fala, bom dia. Precisava marcar uma consulta para o próximo mês. Aí a pessoa vai dizer, ok. Ok. Isso aqui tudo é o quê? Função fática. Ok? Tudo isso aqui é a função fática. Encontrou um diálogo, meu amigo, minha amiga, não tenha dúvida. Função fática. Beleza? Aprendemos essas 6 funções, tá? Agora vamos fazer alguns exercíciozinhos bem simples, tá? Para a gente ir consolidando o nosso conhecimento, tá? Vamos lá. Primeira coisa para falar com vocês é o seguinte: toda vez que vocês encontrarem, tá, algum exercício, tá, na hora da sua prova, no simulado, tá, eu sempre falo isso para todo mundo, para todos os meus alunos. Você no dia da prova vai ficar tenso, a prova do Enem é grande, tá? Não sai lendo qualquer coisa não. Vai por mim, segue o professor. A primeira coisa que você tem que fazer é ler o que a questão está pedindo. Por quê? Porque você não pode perder tempo, você não pode ficar lendo o texto toda hora. Então, vai no que a questão está pedindo e depois vai ler o texto, tá? Aqui está o texto, vamos ler? Ó, vamos logo para a questão? Pá! Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui, olha só, ele quer saber o quê? Qual é a função da linguagem desse texto? Olha que legal, vamos lá. Preste atenção aqui, o exercício da crônica.
tem que ler o texto. Ele quer saber qual é a função da linguagem, então a gente vai ter que ler o texto. E escrever prosa é uma arte ingrata. Opa! Eu digo prosa como se faz um cronista, não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meia tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fina. Senta-se ele diante da sua máquina, olha através da janela e busca a fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, e que com suas artimanhas peculiares possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso do olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surge-lhe de repente a crônica, provida dos fatos e feitos da sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual um ato de escrever pode surgir inesperado. Olha isso aqui, ó. Vinícius de Moraes, Para Viver o Grande Amor, Crônicas e Poemas. Olha para cá. O macete dessa questão está no seu título, o exercício da crônica. Nós temos um escritor, que é um poeta, Vinícius de Moraes, escrevendo uma crônica, ó, assim. Ele está escrevendo uma crônica, isso aqui é uma crônica, tá? Isso aqui é uma crônica, ok? Ele está escrevendo uma crônica, falando sobre o exercício da crônica, e aqui ele já coloca uma opinião, ó. Escrever prosa é uma arte ingrata. E aí, ó, ele começa a falar a sua experiência de como é escrever isso, tá? Então, vamos lá para a questão, tá? Letra A. Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui. Mas diferenças entre cronista e ficcionista? Não tem nada a ver, né? Você voltar lá, ele não cria diferença entre cronista e ficcionista, tá? Letra B. Nos elementos que servem de inspiração ao cronista, ele fala sobre isso, mas o texto não é sobre isso, ok? Nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, não. Ele fala, de certa forma, como ele pode desenvolver uma crônica, né? Mas não é a função do texto, né? Porque ele quer saber o que predomina, tá? Ele não está falando sobre o assunto que é crônica. No papel do cronista no processo de escrita da crônica, não, tá? Ele não está falando dele, tá? Nas dificuldades de se escrever uma crônica, por meio de uma crônica, gabarito letra E. E fala para mim, qual é a função da linguagem aqui? Metalinguística, tá? Metalinguística. Por que, professor? Galera, é um escritor escrevendo uma crônica para criticar a crônica. Isso é metalinguagem, tá? Aqui, ó, seria o quê? Nada, tá? Isso aqui, inclusive, está muito errado. Na letra B, seria referencial. Na letra C, seria o quê? Apelativo ou conotativo. Na D, também não tem muito a ver, nem maionese isso aqui. Tem que ficar ligado nisso, porque o Enem, ele vai sempre colocar ali duas questões que são muito parecidas, tá? Mas, tá? Como eu falei anteriormente, o macete, ó, tá aqui, ó, no título, o exercício da crônica, ok? Então vamos lá, gabarito letra E. Questão 2, Enem 2010, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, olhar o comando da questão, tá? Ó, predomina no texto a função da linguagem. Vamos lá.
Vamos ler o texto. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma, tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações, tá? Esse texto aqui, ele fala sobre o quê? Sobre a biosfera, tá? Qual é o objetivo dele? Ó, inclusive, ele é feito por uma cientista, foi publicado numa revista importante, a Companhia das Letras, tá? E ela vem no Guia dos Curiosos. Então, o objetivo desse texto aqui é o quê? Informar, discutir, apresentar informação sobre a biosfera, tá? Então, vamos lá, letra A. Ela é emotiva porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia? Jamais, jamais. Fática, parou. Fática, tem diálogo aqui? Tem conversa aqui? Tem oi, tudo bem, tranquilo? Não, né? Então, não é fática. Poética, vamos lá. Porque o texto chama atenção para os recursos de linguagem? Não. Tem aqui alguma coisa trabalhada? Tem aqui alguma rima? Tem aqui algum parágrafo, algum chamamento para alguma palavra? Tem duplo sentido aqui? Não tem, tá? Então também não é poética. Conotativa, porque o texto procura orientar o comportamento do leitor. Ele está tentando convencer alguma coisa? Não, ele está querendo informar sobre a biosfera. Referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Claro, gabarito, letra E. Show de bola? Olhinho, né? Vai passar no Enem. Estou sentindo isso. Vamos embora. Número 3. Tá? Vamos lá. Número 3. Coisas que você não deve jogar na privada. Olha lá. Nem no rato. Ó, vamos lá. Primeira coisa, vamos ler o comando da questão, tá? Aqui tá a pergunta e vamos lá. O texto tem objetivo educativo, tá? Nesse sentido, além do foco no interlocutor, né, que caracteriza a função conotativa da linguagem, predomina também nele a função referencial, tá? Que busca, olha só, se você tiver com pressa, você não precisa nem ler o texto, porque aqui ele está querendo o quê? O que é a função referencial? A função referencial busca despertar no leitor sentimento? Jamais. A função referencial quer informar o leitor sobre as consequências da destinação adequada do lixo? Ela sempre quer informar, né? Orientando sobre como fazer o correto de alguns dejetos? A gente vai ter que ler isso. Transmitir uma mensagem de caráter subjetivo. Aí está a pegadinha. Você está com pressa, né? Você está correndo lá da prova. Você acha que transmitir uma mensagem é a função referencial, e você está certo. Porém, nunca uma função subjetiva. O que é subjetivo? Teus sentimentos, suas emoções, tá? E a função referencial, ela fala sobre coisas concretas do dia a dia, tá? Beleza? Estabelecer comunicação com o leitor? Claro que não, tá? Claro que não. Toda vez que você tiver essa ideia de comunicação com o leitor em função da linguagem, ele está falando da função fática, galera, tá? A função fática, ok? O objetivo da função fática
é o que? Conversar, representar conversas, expressões, explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a proporcionar melhor a compreensão do texto. Não, né? Isso aqui é o que? É a função poética. Ó, função poética. Tá? Gabarito, letra B de bola. Quer dar uma olhadinha no texto? Vamos lá para conferir então, ó. Aqui. Aqui, ó. Isso aqui, o título é o quê? Uma função apelativa. 14 coisas que você não quer, que não deve jogar na privada. Tu olha na hora, né? Tu olha na hora. Porque tu não quer estar com a privada entupida. E aí você tem a função apelativa. Aqui, ele explica o que você não pode tacar, né? O que você não pode tacar no vaso. Cotonete, preservativo, óleo de cozinha, entendeu? Vaso de pano na tua casa, não pode jogar vaso de pano no vaso, esse tipo de coisa, né? E aí, a partir desses detalhes, tá? Você vê discriminadamente, o texto diz exatamente, está te informando o que você não pode tacar. Beleza? Vamos conferir, ó. Correto, gabarito, né? Letra B de bola, tá? Vamos lá. 4. Para fechar aí nosso exercíciozinho de função da linguagem. Galera, olha para cá, tá? Não desfoca não, não pega café, fica aí, vamos manter, vamos ficar junto, tá? Vamos lá. Beleza? Vamos lá. Olha para cá. Tô olhando ali, ó, tem uma imagem, o Enem e a UERJ sempre gostam de trabalhar com linguagem verbal e não verbal, tá? Eles adoram trabalhar essa ideia de misturar texto ou imagem, tá lá, olha só. Vamos ver o que ele está querendo. Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A Chay apresenta uma crítica a. Olha o que ela está fazendo. NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no Sol de Marte. Está lá o robô tirando uma selfie. Que crítica existe aí? Olha só, vamos lá. Gasto exagerado com envio de robôs a outros planetas? Não. Não tem crítica aí. Ó, não tem crítica aí. Tá vendo? Tem alguma crítica? Não. Exploração indiscriminada de outros planetas? Claro que não. A NASA está mandando um robô exatamente para conhecer vários lugares diferentes, quantos planetas possíveis. Circulação digital excessiva de autorretrato? Selfie. Ok? Selfie, tá? Deixa eu escrever mais bonitinho aqui. Selfie. Circulação digital excessiva de autorretrato. Isso aqui é uma ironia, ó. Um robô não pode tirar selfie, ele está fazendo o quê? Uma charge, uma brincadeira. Ele está vulgarizando as descobertas espaciais? Não. Mecanização das atividades humanas? Também não. Gabarito, letra C. Beleza? Galerinha, essa foi nossa primeira aula, tá? Eu quis basicamente conversar com vocês sobre esse primeiro momento, né? Que a gente está basicamente passando, tá? Esses conteúdos de maneira um pouco mais sucinta, mas eu gostaria que vocês fizessem, tá? Já, quem puder, pegar a mochila e trabalhar um pouquinho os exercícios desse módulo 1, tá? Que é a função da linguagem, tá?
Eu sempre vou trabalhar muito devagarzinho os temas. Qualquer dificuldade que vocês tenham, tá? Vocês podem me chamar no zap, não tem problema nenhum. No horário da monitoria, tirem as dúvidas de vocês, tá? Eu peço que vocês façam os exercícios. A gente já trabalha com isso há muito tempo. Passar no vestibular é treinamento, tem que ter organização, tem que ter plano de estudo, tá? E é isso, gente. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula, tá? E vamos lá. Um abraço, gente.